Fala, Gebricando! Tudo bem com você? Mais um vídeo para o nosso canal. Bem, muitas vezes nós nos deparamos com situações do tipo 2 ou 3 objetos com quantidades diferentes que nós temos que colocar dentro de um mesmo pacote. Datas futuras com relação à entrega de materiais ou até os trabalhos escolares. E também os exercícios, que são aqueles de extrair a raiz com números muito grandes. Tudo isso pode ser facilitado com a decomposição em fatores primos. Eu sou a professora Cris Lúcia e roda a vinheta! Nós temos vários tipos de números, mas hoje nós vamos trabalhar com dois. Nós vamos trabalhar com o conjunto dos números compostos e o conjunto dos números primos. O conjunto dos números compostos é formado por números que têm a possibilidade de serem divididos por um ou por ele mesmos, ou uma gama de outros números respeitando os critérios de divisibilidade. Se você não lembra ou quer fazer uma recordação, eu vou deixar aqui em cima um card que vai te levar para o nosso vídeo anterior e também vou deixar um link nas descrições. O outro conjunto é o conjunto dos números primos. Já no conjunto dos números primos, nós temos somente duas possibilidades de divisão: a divisão por um ou pelo próprio número. Como nós estamos trabalhando com o processo de decomposição em fatores primos, automaticamente nós temos que saber o que são fatores. Fatores são os elementos, ou seja, aqueles números que nós utilizamos para efetuar qualquer tipo de cálculo de multiplicação. Para conseguirmos entender e sanar a dúvida com relação ao que é número primo e ao que é número composto, vamos fazer algumas revisões. Por exemplo, o número 1. O número 1, ele é um número que nem é primo e nem é composto. Por quê? Porque a única possibilidade de nós dividirmos o número 1 é por ele mesmo. Já o número 2 é um número primo. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 3 também é um número primo. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Só lembrando que nós estamos trabalhando com o conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, na divisão, nós não podemos ter números com casas decimais. O número 4 é um número composto, porque além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, ele também é divisível pelo número 2. Já o número 5 também é um número primo, divisível por 1 e por ele mesmo. O número 6, se vocês lembrarem os critérios de divisibilidade, o número 6 ele é tanto divisível por 1, por ele mesmo, por 2 e por 3. O número 7 é divisível somente por 1 e por ele mesmo, sendo assim um número primo. Já o número 8, ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4 e por ele mesmo, sendo assim ele é um número composto. Se vocês prestarem atenção, o único número que nós temos aí que é par e também é primo é o número 2. Porém, nós não podemos dizer que todos os números ímpares são primos, tá ok? Continuando. Toda decomposição em fatores primos também é conhecida como fatoração. E dentro do processo de decomposição, nós temos que seguir algumas etapas. A primeira etapa é separar em duas colunas os números compostos na esquerda e os números primos à direita. Na segunda etapa, nós temos que efetuar a divisão do número composto por fatores primos, lembrando sempre de observar os critérios de divisibilidade. Já na terceira etapa, nós temos que efetuar divisões sucessivas até que do lado esquerdo reste apenas o número 1. Quarta e última etapa é fazer a representação dessa decomposição em formato de potência, mas nós fazemos isso quando nós temos fatores que são repetidos. Vamos para alguns exemplos? O primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui é com relação ao número 300.
Aqui eu coloquei para vocês a representação do conjunto dos números primos. Se vocês lembrarem bem, isso aqui é uma sequência numérica, só que dentro desta sequência eu só tenho números que são primos, ou seja, divisíveis por 1 ou por ele mesmos. Vamos utilizar o número 300 como exemplo. Nós vamos separar o número 300 em colunas. Lembram-se? Primeira etapa. Então, do lado esquerdo, eu vou deixar o número 300. Do lado direito, todos os fatores primos que nós vamos utilizar. Se nós observarmos as regras de divisibilidade, o número 300 finaliza em 0, logo divisível por 2. E o primeiro número primo que nós temos aqui é o 2. Então, eu vou fazer 300 dividido por 2. Do lado esquerdo, nós vamos colocar o quociente, ou seja, a resposta dessa divisão. 300 dividido para 2, 150. Vamos esquecer esses primeiros números e vamos para o segundo, somente o 150. Pelos critérios de divisibilidade, nós podemos novamente dividi-lo por 2. Por quê? Final 0, o número é par. Então, eu vou colocar aqui novamente o número 2. 150 dividido para 2 é 75. 75 não é um número par. Automaticamente, eu esgotei as possibilidades da minha divisibilidade por 2. Então, eu vou partir para o próximo número primo, que é o 3. Para critérios de divisibilidade com o número 3, nós temos que somar os seus números. 7 mais 5 é 12. 12 é um múltiplo do número 3. Se é um múltiplo do número 3, quer dizer então que 75 é divisível por 3. 75 dividido por 3 é igual a 25. 25 é um número ímpar, final 5, porém quando fazemos a soma dos seus algarismos, ele dá 7. Então eu não consigo dividi-lo por 3, então eu esgotei as possibilidades para o número 3. Então eu parto para o próximo número primo, que é o 5. 25 é divisível por 5, porque pelos critérios, todo número finalizado em 5 é divisível por 5. Então colocamos o 5 aqui do nosso lado direito. 25 dividido por 5 é igual a 5, ok? Continuamos dividindo pelo próprio 5. Por quê? Porque todo número 5 é divisível por 5. Aqui nós temos 5 dividido para 5, 1. Opa, olha só. Primeira etapa, separar em duas colunas. Fizemos a separação do número composto e a separação dos números primos. Efetuar a divisão do número composto por fatores primos. Observamos as regras de divisibilidade. Terceira etapa, efetuar divisões sucessivas, foi o que nós fizemos, até que do nosso lado esquerdo nós encontrássemos apenas o número 1, ok? Quarta e última etapa, fazer a representação da decomposição. Só que a representação ela tem que vir em formato de potência quando houver a repetição de números. Nós temos aqui como repetição o número 2, que está se repetindo 2 vezes, e o número 5, que também está se repetindo 2 vezes. Como nós estamos falando sobre fatores, esses números irão se multiplicar entre si. Então, nós temos aqui o 2, que será elevado à segunda potência, vezes o número 3, que apareceu somente uma vez, vezes o número 5, que também será elevado à segunda potência. Lembrando que a nomenclatura correta é a segunda potência, ou também podemos falar ao quadrado. Vamos para mais um exemplo? Nós temos aqui o número 495. O número 495 não é um número par. Automaticamente, eu sei que eu vou descartar a possibilidade de divisão por 2. Vamos pensar no próximo número primo, que é o 3. Critério, somar os seus algarismos. 4 mais 5 é 13. 13 mais 5 é 18. 18 é um múltiplo do número 3. Então, automaticamente, 495 é divisível por 3. 495 dividido por 3 é 165.
Novamente, nós podemos fazer a soma dos seus algarismos. 1 mais 6 é 7, 7 mais 5 é 12. Opa, continua sendo um múltiplo do número 3. Então, nós podemos continuar dividindo por 3. 165 dividido por 3 é 55. 55, se nós fizermos a soma dos seus algarismos, dá 10. 10 não é um múltiplo do número 3, então eu esgotei as minhas possibilidades de divisão por 3. Vamos pensar no próximo número primo, que é o 5. O 5, ele é divisível neste caso, porque todo número finalizado em 5 ou em 0 é divisível por 5. Então, podemos colocar aqui o número 5. 55 dividido por 5 é igual a 11. Se nós olharmos bem, 11 não é um múltiplo do número 5, então nós esgotamos a possibilidade de divisão por 5. Vamos para o próximo número primo? É o 7. 11 não é um múltiplo do número 7, então automaticamente eu tenho que descartá-lo. Próximo número primo, o 11. O 11 pode ser divisível por 11, então colocamos o 11 lá. 11 dividido por 11, 1. Passamos por todas as etapas. Primeira etapa de separação, segunda etapa de divisão, terceira divisões sucessivas e agora vamos para a última, representar a nossa decomposição. No caso aqui, nós temos números que se repetem, então a nossa decomposição tem que ser representada com um número elevado a um expoente, ou seja, em formato de potência. 3, como se repete duas vezes, nós teremos 3 elevado ao quadrado ou à segunda potência, que será multiplicado por 5 e será multiplicado por 11. Neste caso, nós conseguimos fazer as nossas representações de forma correta. Vamos fazer um resumo sobre tudo o que nós vimos até agora? Dentro da decomposição em fatores primos, nós temos que, primeiro, verificar a separação em colunas, números compostos na esquerda e números primos à direita. A segunda etapa, nós temos que efetuar a divisão sem esquecer de prestar atenção nos critérios de divisibilidade. A terceira etapa é fazer divisões sucessivas, não importa quantas vezes você precisar dividir o número. O importante é que lá do lado esquerdo finalize com o número 1. Quarta e última etapa, fazer a representação da decomposição em formato de potência quando houver repetição dos seus fatores. Eu espero que eu tenha auxiliado vocês nesse vídeo. E como eu disse no início, vários conceitos podem ser utilizados a decomposição em fatores primos, mas isso fica para um próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada!